Sou grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, pela confiança, e que Deus em Cristo Jesus possa vos recompensar, amém? Ao pastor da igreja por ceder a tribuna, à liderança de jovem que nos convidou, e todos quanto aqui estão, aqueles que nos assistem através da mídia, que Deus possa recompensar. Fazer uma leitura inicial na temática escolhida por vocês, Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. Sei que vocês já ouviram boas palavras, boas explicações. Quero, enquanto os irmãos procuram justificar a ausência da esposa, nessas últimas 72 horas, né, irmãos? Foram 6 cultos. E eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses, então fica puxado. Eles nos acompanharam, teoricamente, em todos os trabalhos, mas hoje não conseguiram mesmo. O neném não levantava de jeito nenhum agora à tarde. Quando eu fui acordar, ele disse: pai, nós vamos para onde? Eu disse: fique dormindo, amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Podeis assentar. Quando nós falamos acerca de graça, e a temática de vocês é bem direcionada, não fala sobre a graça, já determina que nós somos agraciados, impõe e requer a nós pensamentos das vantagens que adquirimos e responsabilidades que herdamos por declararmos que somos alcançados pela graça de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, as palavras mais frequentes usadas para transmitir a ideia de graças era demonstrar favor ou ser gracioso, nas suas formas bem derivadas de bondade do fiel ou um amor infalível de Deus para com as nossas vidas. É bem conhecido no Novo Testamento e como dom imerecido ou como um presente que alcançamos da parte de Deus, a qual nós, pessoas, não éramos dignas de receber. Paulo é quem vai apresentar no Novo Testamento, vai começar a discorrer sobre o assunto, e é um conceito central que expressa claramente o modo de o evento da salvação. Não é a questão de uma liberdade essencial. Paulo vai enfatizar a ação de Deus e não a sua natureza. Ele não fala que Deus é gracioso, ele diz que a graça é concretizada na cruz, em Jesus Cristo. Então Deus, sendo assim, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, por exemplo, conhecido como a carta da eclesiologia, a carta da igreja, no capítulo 1, Paulo afirma que nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. No capítulo 2, Paulo vai dizer que é por essa graça que nós somos salvos. Há uma origem, e sempre quando nós falamos acerca de graça, deve ser concernente também ao pastor e a todos aqui quanto ministram, um entendimento que desde os primórdios da igreja, por exemplo, a carta de Paulo à igreja da Galácia, é conhecido como a carta da euforia cristã. Por quê? Porque Paulo vai apresentar a nós, crentes, a liberdade que alcançamos na graça de Jesus Cristo, na graça que Deus nos concedeu. E qual era a preocupação? Desde aquele período, a preocupação, por exemplo, dos legalistas, judeus convertidos, que agora iam distorcendo aqueles que já tinham aceitado a Jesus Cristo, quando aos rudimentos da lei, por exemplo, vinham dizendo que você havia aceitado, mas que ainda precisava, por exemplo, se circuncidar. Paulo vem dizer que se você já tinha aceitado a Jesus e se submetesse à circuncisão, você estava anulando o sacrifício, anulando a graça, professando que somente a morte de Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Então, desde
primórdios da igreja cristã, há uma preocupação, e esse ponto é bem plausível aos jovens. Observe, essa graça de Cristo não é uma liberdade para pecar. Nós apresentamos isso teologicamente como a doutrina da hipergraça, né? E é isso, por exemplo, que desde os primórdios algumas culturas e heresias vão rebatendo, que essa graça que Paulo apresentava ia dar ao povo uma legalidade para continuar pecando sem ter nenhuma consequência. Mas, como o próprio Paulo afirma na carta aos Romanos, que vocês escolheram no capítulo 8, a lei estava enferma, a lei estava doente, a carnalidade havia corrompido a lei, e a lei não era mais suficiente para salvar, não, para colocar o homem em sujeição ao propósito de Deus. Então Paulo vem discorrendo que o que era impossível pela lei, Deus nos apresentou como Jesus Cristo, a graça, porque ele era, não como o primeiro Adão que pecou, mas o segundo Adão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, perfeito, como a morte veio por Adão, a vida veio por Jesus Cristo. Então Cristo vem nos trazer a graça sobre aquilo que a lei não conseguia mais produzir no ser humano. Então a bênção da graça é o homem que agora nasceu de novo, e na nova natureza vai poder sobressair sobre a velha natureza. Eu grifei essa frase, que essa é para os jovens, preste atenção. O homem agora que nasceu de novo, não tendo a graça como uma ordem para pecar, mas sim como força para poder não pecar mais. Por quê? Porque você agora é justificado, santificado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então a graça nos convida a vencermos a velha natureza. Ela não abre a porta para pecar, ela nos convida a enxergar quem nós somos, quem Deus é, quem Deus era, quem nós éramos, o que Deus fez e o que nós merecíamos. Amém? Vou desenhar, é um pensamento meu, amém? Eu não quero nada aqui do que eu disser, se for contrário ao que o seu pastor ensina, você se detenha ao que eu digo, mas é simples de entender. Observe, a graça vem do céu. Nada que parte de nós é tido como graça. Santificação vem do céu, justificação vem do céu, remissão vem do céu, perdão do pecado vem do céu. Então a graça é um produto divino, dado a um Deus misericordioso, para um homem que tinha um entendimento, que não merecia, que não era digno, que não era aceitável, mas Deus, pela infinita bondade, o deu esta oportunidade. Quando eu penso acerca deste exemplo, só para não ficar nas minhas palavras, no capítulo 6 de Isaías, observe como é a vida de um homem que encontrou essa graça. O tecladista aí pode me ajudar, viu? Não pare não. Diz assim, olha, versículo 6, então disse eu, versículo 5 do capítulo 6, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí ele abre o versículo 6 com a seguinte expressão, somente a primeira palavra, ele diz assim, ó, mas. Esse mais concentra, ela tipifica a graça de Jesus Cristo pelas nossas vidas, já apresentada no Antigo Testamento. Em que sentido? Observe, Isaías, que ele se auto-intitula um homem pecador, um homem de lábios impuros, um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías vai dizer, eu vi, olha, os querubins não podiam ver, mas eu vi, eu contemplei um Deus que era santo, poderoso, majestoso, assentado em um alto sublime trono. Aí quando ele tem entendimento do que ele viu, quem ele era, ele diz assim, mas eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu vou morrer. Aí no versículo 6 a graça chega e diz, mas o Senhor teve de misericórdia. Quando ele vai dizer que pegou a brasa e tocou nos seus lábios, ele está dizendo, mas eu merecia morrer, mas ele me purificou. Eu merecia morrer, mas ele teve compaixão
versículo 6, ela é infinita. Tu pode pegar uma folha de caderno em branco em casa e coloque só o mais e comece a escrever sobre a sua vida, para você ver se cabe numa folha. Eu fiz isso, mas Deus teve de misericórdia. Eu merecia isso, mas Deus se compadeceu. Eu não tinha entendimento, mas o Espírito Santo me deu entendimento. Eu não era convencido, mas o Espírito Santo me convenceu. Eu era um pecador, mas o sangue de Jesus Cristo me justificou. Eu era um homem infiel, mas o sacrifício de Jesus Cristo gerou no meu coração a fidelidade. Eu não merecia a salvação, mas Paulo vai dizer que a graça nos apresenta a salvação em Cristo Jesus, não por obras, não por méritos, mas porque Cristo se compadeceu de nós. Então essa graça, irmãos, ela é entendível como aquilo que nós não merecíamos, como aquilo que nós não tínhamos direito. Todas as vezes que eu procuro um texto, por exemplo, para aplicar sobre a minha vida, é um pouco estranho às vezes, né? Os irmãos não vão rir, mas por exemplo, todas as vezes que eu leio Lucas capítulo 5, deixa eu ver se é Lucas 5, Lucas 7, a partir do versículo 11, quando conta a história da viúva de Naim, é uma aplicação pessoal minha, amém? Faz parte da minha vida, jovens. Eu já fui jovem, já fui da igreja, já saí da igreja, já voltei para a igreja, nasci na igreja, mas aceitei a Jesus com 23 anos, porque quem vai para a igreja não é crente, sabia disso? Um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo. Quando eu tinha 23 anos. Mas eu não ia, eu era batizado, minha mãe me levava, eu frequentava os cultos, eu cantava na mocidade, mas eu não era salvo. Salvo eu fui com 23 anos, quando eu tive um encontro com Jesus Cristo. Quando eu olhei para Ele, vi quem eu era, vi quem Ele era, vi o que eu fazia, vi o que Ele podia fazer. Aí eu conheci a graça de Jesus Cristo, amém? Todas as vezes que você lê, só vou passar, nós não vamos ficar aqui, amém? Mas todas as vezes que você vê Lucas capítulo 7, observe, vai contar a história de uma mulher que estava indo levar seu único filho ao enterro. Aí o versículo 3 tem uma expressão assim, e vendo-a, ponto. Versículo 14 diz assim, e chegando-se. Versículo 15, ele tocou e o defunto assentou-se e começou a falar. Para mim, é a maior expressão de graça que existe na minha vida. Primeiro, eu não fui, Jesus veio. Eu não tinha capacidade de ir, foi por isso que Jesus veio. Eu não enxerguei, mas Ele me enxergou. Eu nem queria Ele, mas Ele desejou a mim. Eu não sabia quem Ele era, mas o texto diz que Ele conhecia e se compadeceu intimamente daquela mulher. Quando o menino só tem nome de morto, Jesus chama pelo nome e diz, levanta, ainda tem vida aí dentro. Então é graça para mim. Por quê? Porque eu era morto, sem nome, sem esperança, mas Jesus veio ao meu encontro, me chamou pelo nome, me deu uma vida, me mandou ficar de pé e disse, abra a boca. Segunda coisa deste texto, e chegando-se, olha, ele viu e ele chegou. Quem se lembra do dia que aceitou Jesus? Levante a mão. Você foi até Ele ou Ele veio até você? Pense, isso é graça, pense. Você foi até Jesus ou Jesus veio até você? Não, irmão Magno, eu que fui na igreja, porque alguém falou, porque o Espírito Santo incomodou, porque Jesus naquele dia marcou um encontro com você. Ninguém que está aqui, irmão, foi salvo porque é bom, porque é bonito, porque o cabelo é bonito. Não, você foi salvo porque a graça de Jesus Cristo alcançou a sua vida. Ele veio, Ele enxergou. Terceira coisa, diga, Ele me deu vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e ofensas, mas Ele nos vivificou. Todas as vezes que eu leio esse texto, o menino dentro do caixão sou eu, e é Jesus devolvendo a esperança à minha mãe, me dando vida, porque a graça de Jesus Cristo me alcançou. Isso é graça, amém, igreja? Aí eu
marquei alguns tópicos só para você anotar, tá certo? Nós vamos passar, que nós vamos chegar na mensagem. Olha, não devemos resistir a essa graça. Quantas vezes eu já ouvi de alguém: não, no dia que Jesus me tocar eu vou aceitar Jesus. A Bíblia diz que isso é resistir à graça. No dia, o dia é hoje. Quando é a ordem? É hoje. Quando é a vontade? É hoje. A salvação se apresentou hoje, então a graça é para hoje, sua vida nova é para hoje, o Espírito Santo é para hoje. Nada para amanhã, nada para amanhã. Por quê? Quem aqui tem certeza que acorda amanhã? Levante a mão. Quem aqui pode levantar a mão e dizer com 100% de certeza: amanhã, 7 horas, eu vou estar merendando? Me apresente aí. Não tem. Então por que é para amanhã? A graça é para hoje. Segunda coisa, não devemos receber a graça em vão. Paulo em 2 Coríntios capítulo 6 diz assim, ó: e nós, na qualidade de cooperadores com eles, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, o dia da salvação. Nós não devemos anular essa graça. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2: pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou, diga que me amou, se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Você está aqui porque Cristo morreu por você. Fora disso, qualquer pensamento, você está anulando a graça de Deus sobre a sua vida. Paulo vai convidar a não nos abandonar a graça. Olha, vocês que procuram ser justificados pela lei, se separam de Cristo, caíram da graça. Isso é um conselho para quem acha que é bonzinho. Você não está aqui porque você é bonzinho, você não está aqui porque a oferta é boa, você não está aqui porque o dízimo é bom, você não está aqui porque você é bonito, você não está aqui porque canta bem, você não está aqui porque fala bem, você não está aqui porque prega bem, você não está aqui porque o pastor é seu amigo, porque sua mãe trouxe, porque sua namorada está aqui. Não, você está aqui, ainda que você ainda não saiba, somente pela graça de Cristo Jesus. E aí eu quero louvar o tempo bom que deixaram para a mensagem. Acaba que horas, pastor? Capítulo 19 de João, diga assim: a graça é boa, mas não foi de graça. É aí que nós vamos entrar, amém? João capítulo 19, versículo 30. Abra sua Bíblia, por favor. Ah, tem uma cola aqui, né? Ah, não tem, eu não acostumei ainda. Quem achou, diga amém. João capítulo 19, versículo 30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou. Jesus morreu ou entregou? Entregou o Espírito a Deus, ao Pai, amém? Essa expressão que nós lemos consumado, os pastores e vocês sabem de cor, no original é uma expressão do grego que vem sem acento, tetelestai, que era Cristo dizendo: eu paguei. Ó, a graça é boa, diga assim, mas não é de graça. Alguém pagou a conta. Quem pagou? Jesus. Essa expressão está consumado, ela era usada em várias aplicações. As 3 que nós vamos passar nesta noite. Primeiro, quando alguém tinha uma dívida, quando alguém não podia pagar por essa dívida. Quem já comprou um carro financiado, uma casa financiada? Aí lá embaixo no documento não sai assim, ó, gravame do banco, tal. É assim, essa conta era nossa. Aí Jesus chegou lá e disse: Pai, eu pago a conta.
para eles receber a graça. Ó, aí Deus tira o gravame, devolve o documento, devolve a vida, diz: pronto, não tem mais conta nenhuma aqui para pagar. Segunda aplicação, quando o pai dava uma tarefa ao filho: filho, limpa aquele quintal ali para mim, tira o mato. Aí o filho ia lá, tirava o matinho, limpava o quintal, chegava para o pai e falava assim: tetelestai, pai, eu cumpri o pedido que o Senhor me deu para cumprir. Amém? Então nós vamos entrar por essas expressões. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, porque nós todos os cultos falamos: Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. E isso vai virando quase que aleatório aos nossos lábios. Como Jesus morreu? Jesus foi preso, diga, na quinta-feira à noite. Foi levado, diga, foi levado. Foi espancado, foi esmurrado. Fechavam o olho de Jesus, batiam na cara dele e diziam: se o senhor sabe quem é, adivinha aí. Você não é bom, você não é o bonzão, adivinha quem está batendo. Cuspiram em Jesus, chutaram Jesus, esmurraram Jesus. Vai rápido, nós vamos rápido. Aí Jesus estava lá. Agora pense comigo, como Jesus dormiu naquela noite, jovens? Jesus jantou? Jesus bebeu água? A cama era boa, pastor Silas? A cama era boa? A almofada era boa? Diga assim: Jesus passou uma noite ruim. Não deve ter dormido direito, todo machucado, todo doído, todo com fome, todo cheio de hematoma. Deve ter dormido num chão. Acordou sexta de manhã. Quem fizeram com Jesus? Qual é o presente? Jesus agora é sentenciado a um flagelo romano. Jesus vai ser despido, com as mãos amarradas em que uma posição que as costas ficassem expostas. Vão pegar um chicote por nome de flagrum, com 12 tiras de couro, pontas de osso, bolas de chumbo. Vão sentenciar Jesus a 39 chibatadas. As costas de Jesus é dilacerada. Tem um médico chamado Truman Davis, ele é um médico legista, e ele quis entender a causa fisiológica da morte de Jesus Cristo. Depois você procure esse documentário, ele vai descrever cada cãibra, cada dor, cada respiração, cada agonia que Jesus passou. Jesus é sentenciado a flagelo romano, 39 chibatadas. Jesus fica irreconhecível. A maioria, ou quase todas as vítimas, não passavam do flagelo romano. Jesus passa. Jesus agora vai ser motivo de chacota. Vão colocar uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, uma capa sobre ele, um cedro na sua mão, um pedaço de pau representando um cedro. Vão tirar, vão bater na cabeça de Jesus. Os espinhos vão cravar na região capilar de Jesus. O sangue jorra, porque o médico diz que a região capilar, irmãos, é altamente irrigada por sangue. Jesus agora todo ensanguentado é despido de novo. Pega a parte de cima da cruz, faz a via dolorosa, chega onde vai ser crucificado, é jogado no chão, é preso nas mãos, é preso nos pés. A massa corporal de Jesus Cristo vai ser levantada. Jesus agora é esgotado. Jesus ora por nós, ora pela mãe, ora por João, ora pelos parentes. Jesus começa a apresentar: olha aí, mãe, seu filho, olha aí, filho, sua mãe. A tia de Jesus estava do lado, e Jesus vai compadecendo, vai indo, vai indo. Aí na última expressão, a primeira vez que eu pensei acerca disso, eu imaginei que João tinha escrito, porque João é o que estava ali pertinho da cruz. Então você imagine qual é o sentido físico. Jesus falou assim, ó: Pai, consumado está. Pense comigo. Foi assim que Jesus falou? Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande, diga assim, grande voz, entregou o Espírito. Pense em toda a limitação física que Jesus já tinha nesse momento. A Bíblia vai dizer que Jesus bradou em alta voz. Marcos capítulo 15, 37 e 38 vai dizer: e Jesus, dando um grande, diga assim, grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo.
Lucas capítulo 23, dos versículos 44 ao 46, diz assim: já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, rasgou-se o véu do templo, e clamando Jesus com grande, diga grande, voz. Então todos eles são unânimes em dizer: Jesus não sussurrou, Jesus não falou, Jesus não falou alto, não, Jesus deu um brado, Jesus gritou, Jesus falou em alta voz. Para quê? Para você entender que Jesus não trabalha com nada pela metade. Às vezes a gente chega no culto, é meio glória a Deus, é meio aleluia, é meio louvor, é meio adoração, mas Jesus até o último suspiro, a Bíblia diz que Jesus bradou em alta voz: Pai, eu pago a conta para eles terem direito à graça. Cristo profere as últimas igrejas dando um brado. Não era falando. Por que eles fazem questão de anotar que foi com um grande brado? É para você entender o brado, a voz, a autoridade de quem tinha controle sobre a morte e se sujeitou por tudo isso para que você pudesse viver. Era para você entender quando o pessoal dizia: desce da cruz, você não é um salvador, você não é Deus, salvou os outros, salve a si mesmo. Era Jesus dizendo: eu vou me segurar aqui, porque se eu descer, o magno não sobe, se eu não segurar, o magno não vai segurar, se eu não pagar o preço, o magno não paga o preço. Então Jesus sustenta, Jesus sustenta, Jesus sustenta, mas na hora de declarar, Jesus diz: agora eu vou bradar: magno, eu paguei a conta pela sua vida. Primeira implicação dessa expressão de Cristo Jesus: Jesus vai dizer: está consumado, está concluído. É um dilema que a gente tem, e essa vai mais para os jovens, porque hoje o trabalho é de vocês, em entender que as vontades de Deus prevalecem sempre sobre as nossas vontades. Se não for assim, preste atenção, é bem perceptível que talvez a graça de Jesus Cristo ela não tenha superabundado na sua vida. Por quê? Porque a vida ainda é sua, não é de Jesus Cristo. E quando a graça é notória na nossa vida, a expressão muda. A vida não é minha, a vida é de Jesus Cristo. Se a vida é de Jesus Cristo, eu não vou onde eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não penso como eu quero, eu não ajo como eu quero, eu não acho, eu não penso. Por quê? Porque a vontade que prevalece é a de Deus sobre a minha vida. E é aí que Cristo vem nos ensinar. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus vai dizer que o que alimentava ele era fazer a vontade do Pai. Em João capítulo 5, versículo 30, ele vai dizer: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em João capítulo 6, versículo 38, ele vai dizer: porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então era um servo tendo a árdua tarefa a ser cumprida, e expressa de maneira clara no Getsêmani que não era fácil. Pai, passa de mim esse cálice, mas eu estou dizendo, não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Foi fácil, irmão? Foi não, a ponto de Cristo dizer na cruz: lema, lema, sabactane, Deus meu, porque o Senhor me desampara? Mas até nisto Cristo é perfeito. Quem é que abre a frase dizendo que está abandonado, mas começa outorgando: eu me sinto abandonado, mas deixa eu dizer primeiro, o Senhor ainda é o meu Deus. Eu me sinto desamparado, mas o Senhor ainda é o meu Deus. Crente não vive pelo que sente, crente vive pelo que Jesus é. Graça, graça, graça sobre as nossas vidas.
concluída a tarefa. Entendem, jovens, o que é graça? Eu não vivo pelo que sinto, vivo pelo que alcancei. Se a gente vivesse pelo que sente, hein, irmão? Já pensou nisso aí? Eu penso, eu acho. Não acha, quem manda é o Espírito Santo. Quem faz? O Espírito Santo. Quem dá direção? O Espírito Santo. Quem dirige os passos? O Espírito Santo. É por isso, mocidade, que quem alcançou graça, vocês estão dizendo, agraciados. Quem já alcançou a graça, levante a mão. Você tem dono, você tem pai, você tem um Deus que lhe comprou e pagou um alto preço pela sua vida. Então ele vai dizer: Pai, estou concluindo a tarefa. Nós, pensando acerca disso, irmão, que coisa linda, é lindo. Mas como eu disse no começo, tudo que nós recebemos é bom, mas gera em nós uma responsabilidade. Sabia disso? Irmão Magno, em Filipenses capítulo 2, um dos textos mais lindos sobre servidão para mim na Bíblia, do versículo 5 em diante, Paulo vai dizer: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Pense numa palavra difícil de falar hoje em dia. Abre mão da vontade, abre mão do querer, abre mão do ego, abre mão do que pensa, abre mão do que quer, abre mão do que deseja, para experimentar quem é Deus na sua vida. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, preste atenção, na nossa forma, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É o que nós ganhamos, é a responsabilidade, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão Magno, mas lá em casa tem uns que não gostam. Suporte. Um dia todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, infelizmente pode ser no depois do juízo, mas toda língua vai ter que confessar. Por quê? Porque a graça nos alcançou, mas teve um preço para que pudesse chegar sobre as nossas vidas. Segunda aplicação, era Cristo dizendo: está pago. Foi de graça. A gente sempre faz esse trocadilho, né? A graça, mas não foi de graça. Isso é conhecido dentro da igreja. Só que a gente precisa se deter às vezes, se relembrar, refrescar a memória. Por quê? Porque vai ficando rotineiro essas frases na nossa mente. E o que foi pago, irmão Mário? Quando alguém tinha uma dívida, eu já falei sobre isso no início. Essa quitação, quando você pagava, você recebia um documento. Naquela época era um documento, eles assinavam e te davam um papel, uma cédula, uma promissória. Quem conhece promissória? Levante a mão. Então Cristo, ele vem para pagar essa dívida pelas nossas vidas. E aí ele vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: e quando vós, olha, nossa situação, estavam mortos no pecado da incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele. É que Paulo diz em Coríntios: como todos morreram em Adão, todos ressuscitaram em Jesus Cristo. Olha, perdoando, olhe para mim, mocidade, todos. Perdoando o que? Diga todos. Perdoando o que? Todos. Todas as nossas ofensas, não é as maiores, as mais graves, as menos graves, não, é todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, pegou
pegou e a cravou na cruz. E por que eu gosto de falar sobre isso? Porque nós, olhe para mim, mocidade, nós jovens temos um problema muito sério. E agora eu vou entrar, o pastor me permita, numa parte mais íntima dos jovens. Preste atenção, eu já fui jovem. O dirigente corre, a dirigente corre, o líder corre, o pastor soa, vai buscar, traz para lá, leva para cá, quer ensinar, quer fazer. Aí a gente vem para a igreja, senta no banco. Na hora que o conjunto vai levantar, o diabo vem e diz assim: pode cantar não. Por quê? Porque olhou um negócio no celular que não era para olhar. Você fez o que não era para fazer, pensou no que não era para pensar, desejou o que não era para desejar. E aí a juventude não tem maturidade, faz o quê? Murcha, perde a autoridade, não quer cantar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não tem desejo pela presença de Jesus. Por quê? Porque o acusador rouba da consciência que tem o direito de adorar a Deus. Eu estou dando permissão para pecar? Não. Eu estou dizendo que se você se encontra nessa situação, o que deve fazer? Orar. Deus, eu errei, me perdoe, me transforme, me mude. Mas o irmão Magno diz que Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou a conta que eu não podia pagar, abriu um vivo e novo caminho para que eu tivesse ousadia de entrar na presença de Deus. O que eu faço? Busque a Deus. Ah, irmão Magno, mas minha vida está tão assim, tá? Faça um desafio com você, 30 dias. 30 dias. Antes de acordar e pegar no celular, ore, cante um hino da harpa e leia a Bíblia. Faça 30 dias, somente isso. Faça um teste de 30 dias. Quando você acordar de manhã, ore primeiro, cante um hino, leia a Bíblia. Aí depois tu bota a mão no celular. 30 dias e eu quero saber se o seu coração continua igual. Porque, irmão Deus, oh Deus maravilhoso, em Hebreus capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, olha: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus não é como um amigo que diz que faz e depois fica passando na cara, não. Ah, irmão Magno, mas eu decepcionei a Deus. Você não tem essa capacidade não, santo. Você não tem a capacidade de decepcionar a Deus. Ele era ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. Onisciente, onipresente. Ele sabe como você vai estar amanhã. Você não tem a capacidade de decepcionar Deus. Não tem. E o que eu faço, irmão Magno, quando o inimigo vier dizer que você não pode vir, que você não pode cantar, que você não pode fazer, que você não pode pregar, coloque a sua vida numa balança, vá buscar Deus lá dentro do seu quarto e diga: Deus, o irmão Magno disse que a graça me alcançou e ele não tem poder, não tem autoridade sobre a minha vida. Sabe por quê, mocidade? Vocês não riem não, viu? Só para eles. O mundo, ó. Amanhã chega na quarta-feira de cinza. E os crentes, diga assim, na quarta-feira de fogo. Enquanto o mundo chega na cinza, nós comemos sábado, nós comemos domingo, nós comemos segunda, nós comemos terça, nós oramos, nós consagramos, nós jejuamos, nós cantamos, nós lemos, nós adoramos. Quando o mundo chegar na quarta-feira de cinza, você precisa chegar na quarta-feira cheio de fogo. Ninguém pode te cobrar. Ninguém. Quem se lembra da viúva que chegou para Eliseu e disse: ó, eu não tenho com que pagar, vão levar meus filhos, não tem como pagar a conta, não tem. Aí Deus disse: que você tem? Tem só um pouquinho de azeite, só um pouquinho. Peça as vasilhas emprestadas, venha para cá. Começa a derramar, e vai derramando, Deus enche uma. Vai derramando, Deus enche outra. Vai derramando, Deus enche outra. O que é isso, irmão Magno? Ninguém pode lhe comprar a graça, a unção, o poder que Deus outorgou sobre a sua
vida, ainda que seja pouquinho. Nesta noite, Deus vai lhe dar estrutura, Deus vai lhe encher, Deus vai tocar no seu coração, Deus, pelo poder da palavra, vai incendiar a sua vida. Espírito Santo de Deus, ninguém, viu meninas, viu jovens, ninguém tem autoridade sobre a vida de vocês. Ninguém pode tirar de vocês o que Deus lhe deu. Ninguém. Eu tinha um pastor desse tamanhozinho assim, ó, que dizia assim: a única pessoa que pode tirar da sua vida o que Deus lhe deu é você. E aí, irmão Magno, me prove, eu lhe provo. Quando Deus conheceu a Pedro, Deus disse assim: Pedro, de hoje em diante você será diga assim, pescador de homens. Aí Pedro conheceu, Pedro andou, Pedro viu, Pedro presenciou. Só que quando Jesus avisou, Pedro já estava confiante, negou a Jesus Cristo. Olha a tristeza. Ah, meu Deus. Ele disse que eu era e eu não era. Ele disse que eu ia fazer e eu errei. Ele disse que era para mim, mas eu acho que ele se confundiu. Deus não erra endereço, Deus não erra nome, Deus não erra CPF, Deus não erra casa, Deus não erra chamada na vida de ninguém. O que está faltando, irmão Marco? Está faltando você dizer se lhe ama. Pedro, tu me amas? Eu lhe amo, Senhor. Pedro, tu tens certeza que me amas? Eu lhe amo, Senhor. Pedro, você tem convicção que me ama? Eu lhe amo, Senhor. Romanos capítulo 6, versos 22 e 23 diz: mas agora, só quem foi liberto do pecado, levante a mão. Eu vou colocar as palavras para você entender. Mas agora, vocês que foram libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para com isso, juventude. Eu pego no pé porque eu prego muito para jovens, viu? É por isso que eu pego no pé, mas vocês não fiquem bravos não. Escolha uma vida com Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: sua mãe não vai conseguir lhe trazer a igreja para o resto da vida. O seu pastor não vai conseguir motivar você a vir na igreja para o resto da sua vida. O seu amiguinho não vai trazer você para a igreja para o resto da vida. Quem é que tem que tomar posição? Você. Jesus morreu, Jesus deu graça, Jesus pagou a conta, Jesus perdoou, Jesus purificou, Jesus deu autoridade, Jesus fez o que ninguém podia fazer. E aí a gente está na igreja fazendo o que, mocidade? Tem uma expressão feia no mundo que é assim, ó: nem aproveita o mundo, nem aproveita a igreja. Por quê? Porque fica aqui com a cabeça lá. Aí nem usufrui da glória de Deus, nem usufrui da perdição do mundo aí fora. Por que você está falando isso, irmão Marco? Porque eu já fui jovem, minha mãe me trouxe, minhas irmãs trouxeram, enquanto podiam trazer, trouxeram. Mas um dia eu tive que ter um encontro com Jesus Cristo. E eu vou lhe dizer: o dia que você procurar e não achar Ele para agarrar na mão, pense num coração que entra em desespero, pense numa alma que fica angustiada. E a gente vem na igreja, sente a alegria do Espírito Santo, sente a presença de Deus e acha que tudo isso é normal. É não, irmão. Saia na rua aí, saia. Todo sábado de manhã a gente prega ali atrás do mercado da carne para aqueles viciados que tem ali. Vá lá para tu contemplar. A realidade não chega na mente. Eles acham que estão ali por um período, que vão sair, que vão mudar. Não sentem aonde estão. Isso é um perigo na vida do crente, jovem. O que é, irmão Magno? Não tem percepção aonde está pisando, para onde está indo, com quem está falando, em que rodas estão sentando. Mas vocês colocaram o tema agraciados. Vocês não vão ser, vocês já são. Então usufrua da graça de Deus sobre a sua vida.
Terceira coisa, nos apresentou, diga assim, a plenitude, o ápice, o máximo que tem, o maior que tem, diga assim, da graça. Como Jesus fez isso? Vocês sabem, jovens? Olha, um dia, eu não sei se vocês têm essas curiosidades, mas um dia eu estava lendo na minha Bíblia, Moisés construindo o tabernáculo, certo? E aí quando Moisés construiu o tabernáculo, eu grifei, se não me falha a memória, 21 vezes. 21 vezes eu grifei na minha Bíblia: como ordenara o Senhor, assim fez Moisés. Aí Moisés construiu a Arca da Aliança, aí assim, como ordenara o Senhor fez Moisés. Você continua a leitura, aparece de novo: como ordenara o Senhor fez Moisés. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 21 vezes eu grifei na minha Bíblia: como ordenara o Senhor. Aí eu fiquei curioso com aquilo. Eu fui lá para Salomão. Falei, bom, Salomão também construiu um templo, né? Deixa eu ver se Salomão fala assim. Aí Salomão não aparecia essa expressão, mas aparecia assim, ó: de ouro puro fez Salomão, de ouro de Ofir fez Salomão, de ouro refinado fez Salomão. Aí eu comecei, para cada vez que aparecia lá, ordenara, Salomão, acho que é 15 vezes se eu não contei errado, de ouro puro fez Salomão. E aí eu não entendi, eu pergunto, igual eu estou falando para vocês, eu vou orar: Jesus, me diz, Jesus, se o Senhor disse a eles, diga-me o que é, diga-me o que é. Não é assim, né, irmão? Você sabe, é passando fome e chorando. Mas Jesus, me diga o que significa, eu quero entender. Se o Senhor disse a eles, diga-me, Jesus. E um dia, jovens, ó, eu estava sentado, tinha uma vigília na igreja, e eu sou obreiro, diácono, eu fico na janela pro lado de fora, porque se o pastor precisar de alguma coisa, é só olhar pro lado, ó. Aí eu estou ali na janela, eu vejo a igreja cheia, né? E eu estava encostado na janela, e o pastor Flávio estava pregando, e o fogo, ó, pegou dentro da igreja. Aí eu encostado na janela, eu disse assim: mas rapaz, que coisa boa, medonha, a gente sente a glória de Deus. Comecei a pensar, assim, a gente vai no culto todo dia, mas não tem um culto que a gente pensa, né? Fala assim: mas rapaz, a gente pode dizer que sente a glória de Deus. A gente lê, né, irmão? A gente começa a pensar: os rabinos só viram a glória de Deus, mas eu sinto a glória de Deus. Eles só presenciavam lá no Monte Sinai a glória de Deus, mas agora eu sinto dentro da minha barriga a glória de Deus. Aí quando você começa a pensar, e eu pensei assim: mas peraí, Moisés fez tudo de ouro, inaugurou o tabernáculo, quando a glória ainda encheu, Moisés não pôde entrar. Aí eu comecei a lembrar, falei: Moisés não podia entrar. Aí eu pensei: Salomão fez tudo bonito de ouro, mas quando a glória encheu, a Bíblia diz que Salomão subiu na rampa, orou, inaugurou, fez o sacrifício, a glória de Deus encheu o templo. Nem Salomão, nem os sacerdotes, ninguém podia entrar no templo. Aí eu disse: Jesus, me diga o que é isso aí. Jesus disse assim, ó, igual vou dizer a você: olha, Moisés fez tudo como Deus ordenara. Significa o quê? Obediência. Moisés fez no maior nível de obediência que alguém podia fazer, mas obediência não justificou Moisés a entrar na minha glória. Falei: certo, Jesus. E Salomão? Aí Jesus é assim, irmão, diz assim, ó: Salomão deu tudo do melhor que ele tinha. Quando eu digo a você que o seu dinheiro não compra, seu carro não compra, seu trabalho não compra, nada do que você tem compra, é baseado na palavra, viu? Salomão deu o melhor que existia sobre a terra, ouro. Mas quando inaugurou o templo, nem Salomão, nem os sacerdotes puderam entrar. Eu disse: certo. E nós? Abra sua Bíblia em Hebreus, jovens. Agora eu quero que você abra a Bíblia, eu não quero que você olhe no telão. Hebreus capítulo 9. Quem achou, diga amém. Lá no final da Bíblia, jovens.
Leia o versículo 11. Só os jovens aí. Hebreus 9, versículo 11. Vou esperar, viu, jovens? Quem achou, diga amém. Diz assim, olha: mas vindo, diga assim, Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, diga assim, pelo sangue de Jesus Cristo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna. Olha o versículo 14: enquanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Está aberto aí Hebreus 9. Agora vai lá para Hebreus 10, versículo 19. Presta atenção. Jesus disse na cruz: Pai, eu pago a conta. A Bíblia diz que lá no templo o véu se rasgou de alto a baixo. Olha o versículo 19, é para vocês, ó. Tendo, pois, quem é irmão? Levante a mão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, porque você é bom? Não, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pela sua carne. Olha, Moisés fez do mais bonito que podia, no maior nível de obediência que alguém podia fazer. A glória encheu o tabernáculo, nem Moisés, nem os sacerdotes. Já pensou nisso? Salomão fez tudo de ouro, o mais bonito que podia, mas nem Salomão, nem os sacerdotes. Aí o irmão Magno, que vende ovo, que vende queijo, encostado na janela, olhando o culto pegar fogo, Deus disse: não, Jesus entrou. Você não podia, mas Jesus entrou, Magno, e Jesus se ofereceu, e agora você tem direito, Magno, a não ver, mas a entrar com ousadia, tendo a consciência purificada, para experimentar dentro de você a glória, a glória, a glória, a glória, a glória de Deus sobre a sua vida. Isso é pouco, jovem? É? Lá em João capítulo 17, Jesus vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade. Quem era? Diga: Jesus. A tua palavra é a verdade. Aí Jesus começa a discorrer. Aí Jesus diz assim: e eu, Pai, ofereço a mim, para que através de mim eles sejam santificados. Todas as vezes que eu leio esses versículos, eu fico imaginando, olha, Jesus chegando e dizendo assim: Deus, santifica lá o irmão Magno. Aí Deus diz assim: dá não. Por quê? Porque o irmão Magno é vulnerável. O irmão Magno um dia quer, um dia não quer. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia ora, um dia não quer orar. Um dia lê muito, outro dia não quer nem ler. Um dia vai, um dia não quer ir. Um dia é um céu, um dia não é nada. Ele é muito, alterna muito, é muito volátil. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia quer, um dia não quer. Um dia é tudo, um dia não é nada. Ele não dá. Aí Jesus diz assim: então Deus, faça o seguinte, eu vou me oferecer, eu me entrego em sacrifício, e aí através de mim o Senhor santifica a vida do irmão Magno. Aí Jesus desceu, presta atenção que é graça. Jesus desceu, morreu na cruz do Calvário, subiu ao céu, chegou lá e disse: ó, eu trouxe cativo o cativeiro, entregou a Deus, sentou à direita de Deus. Aí eu digo: Jesus, Jesus diz: pega aqui na minha mão, Magno. Aí eu pego na mão de Jesus. Aí Jesus estende a mão que está à direita de Deus, diz assim: pega aqui, Deus, na minha mão. Aí fala com Deus, aí Deus fala com Jesus, Jesus fala comigo, eu falo com Jesus, Jesus entrega para Deus. Jesus, jovem, abriu pela graça um relacionamento entre você e Deus. E às vezes a gente está assim, ó: será que Deus me ama? Será que Deus me quer?
Será que Deus tem uma chamada mesmo sobre a minha vida? Será que eu não estou aqui, eu não estou perdendo a minha juventude? Jovem, fique de pé, eu vou orar por você com a permissão do pastor. Quem é batizado com o Espírito Santo? Olha que bênção. Por que vocês foram batizados com o Espírito Santo? Vocês sabem? Sabem? Foi para a mãe ver? Foi? Foi para o pastor ver vocês falando em línguas? Foi? Foi não. Cristo, quando dá a plenitude do Espírito Santo, assim como deu aos discípulos, Ele está capacitando vocês. Ele está revestindo de poder e autoridade. O batismo com o Espírito Santo, ele não é, eu quero ser batizado. Não, você vai receber o batismo. Por quê? Porque você vai ser revestido de poder. E à luz da Bíblia, o batismo com o Espírito Santo só tem uma função: para que você tenha poder e autoridade para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a função. E aí, irmão Magno, e eu sou batizado com o Espírito Santo para quê? Para quando você não quiser ir, o Espírito Santo te diz: você não pode deixar de ir. Quando você não quer cantar, o Espírito Santo diz: não, eu lhe dei o dom, você precisa cantar. Quando você disser assim: Jesus, minhas costas hoje estão doendo, minha garganta está rouca, vocês estão entendendo, hoje não dá para eu ir, você precisa ir. Eu lhe dei a palavra, eu lhe dei o Espírito Santo, não importa, vá e abra a boca. É maior que você, é melhor que você. Se eu basear Jesus Cristo na minha vida, eu estou desprezando a graça de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não faço, mas Jesus faz. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não compro, mas Jesus comprou. Eu não perdoo, mas Jesus perdoou. Eu não dou poder, mas Jesus dá poder. Eu não tenho autoridade, mas Jesus tem para dar, e dá sobrando autoridade. É maior que a sua vida, é melhor que a sua vida, é maior que o nosso entendimento. Servir a Jesus Cristo. Vocês são agraciados, comprados por Jesus Cristo. É por isso que Pedro vai dizer: saibam que vocês não foram comprados com ouro, com prata, com coisa que se perece, não. Vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver pelo sangue precioso de Jesus Cristo. A palavra resgate, sabe o que significa? Quando alguém é tirado de uma situação que não consegue sair. É por isso que ele usa a expressão: vocês foram resgatados. Eu não saí porque eu queria, eu não tinha condição. Jesus me resgatou. Eu não tinha capacidade, Jesus me resgatou. Eu não tinha força para sair do vício, Jesus me resgatou. Eu não tinha capacidade de deixar o mundo, Jesus me resgatou. Eu não tinha entendimento, Jesus resgatou a minha mente. Fique de pé, igreja, com a permissão do pastor. E nós vamos estender a mão para a mocidade, os obreiros, o pastor, todo mundo. Nós vamos estender a mão para a mocidade. O departamento de louvor, não sei se louva, mas eu quero orar e depois eu já vou encerrar, amém? A função da palavra às vezes é nos constranger, viu? Não fique magoado com o pregador, não. Às vezes a palavra Deus dá que é para formar em nós um caráter, constranger, chamar a gente a ter uma responsabilidade com Jesus Cristo. E nós vamos orar pela vida de vocês. E eu quero só que vocês entendam uma coisa: vocês não são, vocês já são agraciados. Vocês foram comprados, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele já habita dentro de vocês, e isso requer de nós uma posição. Por quê? Porque Cristo habita em mim, e eu preciso parecer com Jesus Cristo. Amém? Soberano Deus, Pai querido, toda a igreja estenda a mão. Nós apresentamos a Ti, Senhor, o departamento de mocidade desta igreja.
Nós apresentamos a Ti a vida de cada jovem que aqui se encontra, Pai. Jovens esses que pagaram o preço nesses dias, que escolheram estar na Tua casa, Senhor, a estar lá no meio do mundo, na contramão da vontade de Deus. Jovens que abriram mão do seu ego, da sua vaidade, do seu querer, dos seus desejos, para contemplar, sentir, experimentar o poder, a graça, a glória, a autoridade, o revestimento do Espírito Santo de Deus. Pai, invade esses corações, invade essas vidas, Pai. Separa dessa juventude obreiros para ajudar neste trabalho, jovens comprometidos com a Tua palavra, comprometido com o Teu reino, comprometido com a casa de Deus, comprometido com a causa do Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Jovens que a partir de hoje vão ter o entendimento que são propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. A igreja canta. Poderoso esse nome é de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome